Vamos saber então os detalhes do João Fernandes sobre a entrevista de hoje. Ele vai conversar, deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Hoje a entrevista é com o escrevente do primeiro cartório de notas, Caio Felipe, sobre o início do atendimento por meio do sistema eletrônico de registros públicos. Detalhes agora com o João Fernandes aqui no nosso primeiro. Olha, ele vai chamar o Albenize provavelmente, mas porque ele gravou ontem esse material e ontem o Albenize ainda estava com a gente, não tinha ainda iniciado as suas férias. Fala, João Fernandes! Muito bem, Albenize, Reni, Alex Santos, estamos de volta aqui no Primeira Hora. Vamos falar sobre o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Afinal, esse sistema entra em vigor nesta terça-feira, né? Já entrou em vigor e a gente veio aqui até o primeiro cartório no centro de Santa Cruz para conversar sobre esse assunto, né? O que muda, o que traz de melhoria esse serviço, esse sistema. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Caio Felipe, que é escrevente aqui do primeiro cartório. Ele vai estar falando com a gente sobre este assunto, né? Caio Felipe, que também estuda Direito, né? Prazer tê-lo conosco aqui nos microfones da Rádio Santa Cruz. Bom dia. Bom dia. Um prazer também, João. Você vai... o SERP, né, que é o novo sistema de registro público eletrônico, que entra em vigor a partir de hoje, dia 31, vai trazer, de certa forma, um pouco mais de celeridade aos atos, ao setor de registro dos cartórios, não só daqui, mas em todo o país. Era algo esperado, já que para muita gente tem os cartórios no país como algo, de certa forma, burocrático. Isso agora sai um pouco de cena, essa questão da burocracia, porque na realidade o que hoje nos dá não é nem tanta a questão burocrática, como muita gente tinha, os cartórios, mas sim a questão de dar segurança jurídica. Para um cartório praticar um certo serviço hoje, um certo ato hoje, ele tem que dar segurança jurídica. E na maioria das vezes, como é solicitado documento, as pessoas têm isso como se fosse uma burocracia, mas na verdade não é uma questão burocrática, e sim uma questão de segurança jurídica. Os cartórios também, com essa novidade ou com essa implementação desse sistema, se adequa àquilo que a gente vem notando no nosso dia a dia, né? O fato da internet, do sistema, de estar online, todos esses serviços, além da questão burocrática também, mas está se adequando ao novo também? Também. A gente já vem nessa caminhada de certa forma, de se automatizar, né, desde os meados de 2019, quando a gente deixou de usar o selo físico e passamos a usar o selo digital do Rio Grande do Norte. Em 2020, no início da pandemia, os cartórios não podiam parar de trabalhar, então no comecinho de 2020 foi criado também foi lançado o Provimento 100, que deu origem à central. A central na parte do quesito notas, que possibilitou a gente estar fazendo a questão de assinaturas de escrituras, que era algo inacreditável, mas que durante a pandemia nos trouxe essa possibilidade de estar assinando esses atos de forma digital e na mesma forma presencial. Então o ato hoje, tanto ele pode ser feito na forma digital como na presencial ou híbrido. Parte desse ato feito de forma digital e o mesmo ato, após as assinaturas digitais, serem materializados na forma física e serem assinados também presencial. Então, com essa nova mudança agora, com a criação da SERP, que entra em vigor hoje, vai possibilitar também agora não só mais o setor de notas e reconhecimento de firmas, como hoje já é algo que a gente já faz, mas também a parte de registro de imóveis ser feita também de forma digital. A questão de expedição de certidões e até os registros mesmo, algo conhecido também no meio também público, é a questão de registro de contratos de financiamento bancários, que antigamente você tinha que se dirigir até o cartório e trazer esse contrato para registro. Hoje você já consegue dar entrada nesse registro pela SEC, que é a Central Eletrônica dos Cartórios no Rio Grande do Norte, como também agora pela CEP, você que fez um financiamento de uma compra de um imóvel lá no estado de São Paulo, por exemplo, e hoje você, para não se deslocar até Santa Cruz, agora você vai usar a SERP para poder fazer esse registro de forma digital. Quais são os outros serviços, os outros registros públicos que também serão expedidos de forma mais simplificada através desse serviço?
O setor de certidões, a gente acreditamos que vai ser algo agora bem mais rápido, que era algo que demorava em torno de 5 a 7 dias. Hoje, agora com a SERP, o setor de certidões, algumas certidões vão ser expedidas em até 4 horas no mesmo dia. Então, assim, realmente vai dar uma celeridade muito mais do que antes. Quais tipos de certidões, por exemplo? Casamento, nascimento? Aqui conosco, essa atribuição na parte de certidões vai ser mais as certidões voltadas para o registro de imóveis. Então, assim, uma certidão de teor, que antes a gente tinha um prazo aí de 5 a 7 dias, dependendo da transcrição ou do registro, porque a gente ainda tem boa parte dos registros em transcrições, que são aqueles registros mais antigos, que é anterior à Lei 6.573, que geralmente demorariam mais um pouco. Então, essas certidões geralmente durariam até 7 dias úteis para ser confeccionadas. E agora, com a SERP, essas certidões vão durar algo em torno de 4 horas. O que você consideraria como desafio, né, para o início desse sistema? A efetivação, né, passa a ser a partir desta terça-feira, mas até a população entender que não precisa vir até o cartório para realizar alguns serviços. Esse será o desafio principal, vamos dizer assim? João, acredito que o grande desafio hoje está mais realmente, como você citou, a população hoje ela não tem aquele conhecimento ainda de que muitos dos serviços que são feitos pelo cartório, elas conseguem fazer de forma digital, né? Como eu falei inicialmente, em 2020 a gente aderimos ao provimento 100, né? Passamos a ter essa questão da assinatura digital lá atrás já, as pessoas assinarem um ato por meio de uma simples videoconferência pelo Colégio Notarial do Brasil, pelo e-notariado. Então, hoje a gente já vem nessa caminhada já, nessa implantação, de certa forma, para se modernizar e se automatizar e prestar realmente um serviço com mais celeridade ao cliente desde 2020. Agora, com a SERP, a gente espera que os demais setores do cartório, no caso do setor de registro imóvel, possa alcançar, de certa forma, o mesmo patamar que hoje a gente já trabalha no setor de notas. Então, acho que hoje é um grande desafio, tanto para os clientes como para a gente aqui como cartório, conseguir dar esse retorno ao cliente. Mostrar realmente fazer com que a lei, de fato, ela seja cumprida e uma certidão realmente, como está no provimento, seja expedida em 4 horas, como é requerido. Então, isso para a gente é um desafio, porque isso, com certeza, também faz com que todo mundo ganhe na história. Eu ressaltava alguns dias atrás com os colegas meus de trabalho que hoje o cartório dar uma celeridade no documento é algo muito vantajoso, né? Porque tira toda aquela parte que as pessoas antigamente, quando as pessoas diziam assim, eu vou ao cartório, aí para muita gente já dizia assim, vixe, é muito demorado o serviço. E hoje eu já não vejo mais dessa forma. Então eu vejo hoje essa questão da prestação de serviço como algo mais célere, desde os meados de 2020, como algo que dá retorno imediato ao cliente. E isso é bom, porque na maioria das vezes quando a gente vai numa repartição pública procurar fazer algum serviço, na maioria das vezes a gente já tem como que aquela repartição pública ela demorasse a fazer o serviço. E hoje, apesar da gente não ser de fato uma repartição pública, o cartório ele ser privado, mas ele presta um serviço que é público. Então, a gente tem que realmente, de fato, seguir o que é determinado em lei. E o que é determinado em lei é que o serviço seja célere. E assim será feito. Eu queria que você explicasse aí, Caio, em relação a, por exemplo, se o cidadão agora ele precisa urgentemente de um registro público de algum imóvel seu, né? E aí, qual o primeiro passo? O que ele precisa fazer para ter esse documento através da internet, pelo sistema? Ele vai conseguir fazer esse protocolo de forma digital, né? Tudo já começa realmente de forma digital. Usando a SERP, ele vai protocolar a documentação e encaminhar. O cartório ele vai ter um prazo para fazer essa análise. Esse prazo se enquadra dentro de 5 dias. Se ele protocola, a documentação está toda ok, o cartório efetua o registro, né? Aí dentro desse prazo dos 10 dias
agora úteis, né? Deixando de utilizar os 30, agora passamos a utilizar os 10 dias úteis. Basicamente, é algo que é cortado, digamos, pela metade, né? Porque seriam 15 dias e agora estamos fazendo isso em 10 dias úteis. E aí, qual o endereço eletrônico que ele tem acesso? O endereço eletrônico que ele vai ter acesso, ele vai, usando os navegadores normais, ele vai dar a procura pela SERP, né? SERP. Hoje a gente já tem a SAEC, que a gente utiliza, e vamos passar agora a SERP, e já utilizamos a SEC. A SEC ele vai dar entrada na questão de escrituras, de procurações. Hoje já consegue fazer isso tudo de forma online, né? Digital. Reconhecimento de firmas também, e consegue fazer essa também de forma digital, autorização de viagens também para menores. E agora também, usando a SERP, conseguir protocolar também a parte de registros e está efetuando. Até esse período, né, de início, de vigência aí do sistema, né, de registros públicos, o cartório precisou fazer alguma adequação, um treinamento, capacitação dos seus colaboradores aqui para estar orientados enfim, a oferecer esse serviço, esse sistema? Sim. Em 2022, a gente tivemos treinamento com alguns funcionários referente à parte de mediação e conciliação judicial, que também será feita na forma digital. Tivemos também o treinamento com relação ao notariado, que é a parte de escrituras públicas também digital, e reconhecimento de firma. Tivemos também um treinamento voltado para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Até ressalto que toda essa parte da segurança de dados referente a que muitas vezes as pessoas têm até receio de preencher, de certa forma, algum questionário, algum requerimento online com seus dados pessoais. Eu asseguro que isso é totalmente seguro hoje, de acordo com a LGPD, que o cartório ele só pode utilizar os seus dados para aquele ato que ele é requerido, ou seja, para aquele ato que será feito. Então, os seus dados só serão usados para aquilo, se for uma escritura, só vai ser utilizado para aquele ato. Então, as pessoas se sintam seguras também, de acordo com a LGPD. Tivemos esse treinamento voltado também agora para a SERP, e estamos tendo constantemente mudanças em todos os setores do cartório e fazendo com que todos os funcionários estejam, de certa forma, hábeis a praticar os atos. Caio, existe algum serviço que ele não foi inserido dentro desse sistema, que a população, né, que o cidadão ele precisa de fato vir aqui até o cartório para poder fazer uso, para poder utilizar esse serviço? João, hoje basicamente todos os atos, pelo menos do cartório de notas e registro de imóveis hoje, nós temos 4 atribuições hoje. Nós temos o setor de notas, nós somos tabelionato de notas, somos registradores de imóvel também, temos o registro de pessoa jurídica aqui e o registro de títulos e documentos. Então, hoje, um dos serviços, hoje você consegue, aqui no cartório, fazer, de certa forma, qualquer serviço de forma digital. Hoje não tem mais não tem nenhum serviço hoje que ficou de fora, basicamente, hoje, para a gente aqui, hoje. Eu acredito que os cartórios hoje de registro civil têm alguns serviços realmente que hoje ficaram de fora. Mas, enquanto ficaram de fora por parte da SERP, eles têm outras centrais hoje que trabalham de forma digital também. Então, eu acredito que hoje, tudo que o cliente realmente procure fazer nos cartórios do Brasil, hoje eles consigam fazer de forma remota, digital. Muito bem, então a gente quer aqui agradecer ao Caio Felipe, que é escrevente. Queria que você explicasse agora no finalzinho quais são as atribuições do escrevente, porque a gente conhece bem mais a figura do escrivão do cartório, né? Tem alguma diferença entre essa função? O escrevente hoje, ele surge, pra, de certa forma, dar uma celeridade aos atos. Porque hoje o tabelião ele não consegue desenvolver tudo no cartório, né? Ele tem que delegar funções, delegar atribuições. Então, hoje nós temos a figura do tabelião público e oficial de registro,
nós temos a figura do substituto, substituto seja do oficial de registro como do tabelião. E nós temos a figura do escrevente, que na verdade é escrevente é autorizado. O escrevente ele pratica aqueles atos que ele é designado pelo tabelião, somente. É diferente do substituto que pratica todos os atos do tabelião. O próprio nome já diz, né, que ele é substituto. O escrevente ele surge para, de certa forma, dar um pouco de celeridade. Então, hoje aqui no cartório nós temos cerca de 7 escreventes. Cada um tem seus setores, é designado por suas funções. Temos o escrevente do registro de imóveis, temos o escrevente do setor de notas, temos o escrevente, aquele que faz o atendimento inicial, que é aquele que faz o seu reconhecimento de firma e ele mesmo assina, porque ele é designado a praticar aquele serviço. Então, o escrevente, ele ali já surge para dar essa agilidade aos serviços. Não está dependendo somente do tabelião para fazer aquilo, nem também somente do substituto. Ele está ali para praticar aquele ato que ele é designado a fazer. Surgiu aqui uma última dúvida, Caio. Se o cidadão ele optar pelo serviço presencial, embora que vocês estejam oferecendo o serviço online, né, pela internet, qualquer serviço de registro público, ele pode fazer aqui de forma presencial, mesmo com essa opção do serviço online? Pode, com certeza. Estamos de forma agora digital e presencial, né? Praticando o mesmo serviço que ele é prestado na plataforma digital, ele está sendo prestado de forma física. Muito bem, então as informações são essas. Albanese, nesse sistema ele começou a funcionar nesta terça-feira e com certeza trará inúmeros benefícios, né? Foi destacado aqui pelo Caio a questão da celeridade, né? Acho que encurtar essa burocracia toda para ter acesso a registros, né, que são públicos, e esse serviço está disponível em todo o Brasil, né? Uma consulta que você pode realizar em qualquer local do país, sendo você do Rio Grande do Norte ou não. Bom, então as informações são essas. Aqui o apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora.